Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve aqui no Los Catimbeiros, começando mais um episódio desse quadro novo, desse quadro maravilhoso chamado Los Papos. A gente teve o primeiro episódio com o Ricardo e o Carlos e hoje a gente está aqui novamente para falar sobre aquilo que a gente mais gosta, né? Futebol e bater papo com aquela pessoa que você não conhece, que a gente vai trazer para você. Mas antes de apresentar a nossa convidada, a gente está aqui com o meu querido João. Oi, João, tudo bem? Opa, como é que vocês estão? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Ainda mais esse quadro novo, o nosso aí, né? E, Primeira vez, hein? pois é, primeira vez nossa estreando esse quadro novo. E o Carlinho e o Ricardo já fizeram antes, né? E estamos aí de novo, junto com essa convidada especial, que é a mesma do anterior, que tem muita coisa a ser Exatamente. falado, coisa boa. Então Vamos. vamos lá. E ó, já passando aqui a palavra, bem-vindo, Safira. Oi, pessoal. Oi, obrigada a todo mundo. Obrigado vocês, meninos, por terem me convidado de novo, né, para um novo episódio. Nossa, para mim é um privilégio estar podendo estrear esse quadro com vocês. É realmente assim, nossa, vocês são incrível. Me sinto assim, nas estrelas. Então, obrigada, primeiro de tudo. E acho que algumas pessoas já me conhecem do outro episódio, mas, né, caso tenha faltado alguma informação, sou Safira. Eu sou brasileira, moro aqui na Itália há 7 anos e o objetivo principal de eu estar aqui é de conversar um pouquinho do meu trabalho, do tipo de trabalho que eu faço aqui nos estádios. Eu trabalho em estádio principalmente, então estamos aí batendo um papo legal sobre futebol, sobre como que é tá nesse meio, que é super interessante. Então, eu espero que vocês gostem tanto desse episódio quanto do outro. Que legal, Safira. Ó, a gente agradece muito você ter topado fazer com a gente novamente, tá? E a gente tem certeza que o pessoal adorou o outro episódio. E esse também tem muitas outras novidades para você sarnar, né? Sarnar as dúvidas, tanto minha e do Com João, certeza. quanto do pessoal. A Com certeza. gente fica muito honrado, tá? Disso. É uma novidade pra gente. É uma coisa nova que a gente vai juntos trilhando um novo caminho, né? Novidades, Certeza. aguardem. Eu tô aqui Aguardem. pra responder todas as perguntas. Eu tô aqui, hoje eu tô animada, entendeu? Qualquer pergunta, qualquer coisa. Gostei de Tô ver. muito empolgado também. Eu Tô também. empolgado pra fazer essa entrevista, coisa boa. Então vamos. Então, ó, Tô aqui, tô aqui. como o pessoal já ouviu o primeiro episódio, viu que teve algumas dúvidas, eu já quero trazer de volta esse tema, porque eu queria dar minha versão sobre isso. O Ok. nosso querido Carlos, antes de começar a mandar um abraço pro nosso querido Ricardo e o Carlos, Verdade, Carlos que adiciona isso. a questão da culinária. E eu queria trazer, assim, ó, colocar na sua frente uma pizza italiana e uma brasileira. Eu vou Qual? vocês me matam. Já começaram com a pergunta, ó, aqui. Essa é a minha maior dúvida Então, de início, assim. tá. Eu sou muito suspeita pra falar, porque qualquer comida brasileira, eu acho que ela tem um toque, assim, especial, entendeu? O brasileiro pode pegar qualquer culinária e transformar numa coisa bem única, como a gente faz com comida japonesa, com a própria comida italiana. Então, eu sou muito suspeita pra falar, porque eu gosto desses experimentos que a gente faz. Mas eu também não posso falar. Também sou suspeita pra falar da culinária daqui. Caramba, eu tô no país da culinária, o que que eu posso falar mais sobre isso? Gente, pizza é bom de qualquer jeito, mas a pizza brasileira, ela mora no meu coraçãozinho, juro, não É tem aquele jeito. sabor família, né? Aquele sabor. É que Casa. tem uma coisinha, tem aquele toque de criatividade, sabe? As pizzas italianas são muito boas, mas eu nunca vou encontrar uma pizza com catupiry aqui. E isso me dói muito. São 7 anos que eu tento comer uma pizza com catupiry, eu nunca encontrei. Isso me dói muito. Uma coisa que Pizza você com falou, estrogonofe? Onde eu vou encontrar uma pizza com estrogonofe na Itália? isso que eu ia falar, que você falou da pizza com estrogonofe. Nossa, eu salivei na hora que você falou que isso, pizza com estrogonofe é bom Nossa. demais. Não, então, eles têm vários, assim, sabores, sabe? Vários jeitos de decorar a pizza, de colocar coisa no meio, que é muito bom. Eu realmente gosto muito, porque eu sou uma pessoa muito suspeita para falar de comida em geral. Eu amo comer, eu tô sempre comendo. Para mim é vida comer, então eu tô no lugar certo. Mas a gente tem uns sabores, umas coisas que são muito especiais que não se encontram em outro lugar. Então, a culinária brasileira ela vai morar sempre no meu coração, não tem jeito. E ainda, antes do João fazer a pergunta dele, ainda nisso, eu queria perguntar se. Aí, o pessoal, eu sei que é muito raro, mas o pessoal
sobre ketchup na pizza. Qual que é a opinião Olha, daí? nossa, é igual quebrar espaguete no meio. É a mesma Eu, polêmica. Eu eu vou quebro. ter que Olha, falar que eu vou ter que falar que eu concordo, pô. Ketchup na pizza é sacanagem. Bom Sacanagem. demais. Ah, pô, que olha, eu isso, cara? gostava. Eu sou Não, mas defensor. escuta, deixa eu me justificar. O ketchup na pizza é bom, ele dá aquele saborzinho a mais, sabe? Mas que também sim é legal, eu gosto. O problema é que eu acho que ketchup na pizza só combina na pizza brasileira, porque eu já tentei na pizza italiana e eu não gosto. Nas pizzas que eu como por aqui, eu sinceramente prefiro sem. É como se ela já tivesse assim, perfeita do jeito que ela tá, sabe? E os italianos, nossa, eles odeiam, assim. Não tenta fazer uma coisa dessa na frente do italiano e é igual dar um tiro, entendeu? Tem uma coisa muito engraçada da cultura aqui, que principalmente o pessoal de Nápoles, eles odeiam que é colocar abacaxi na pizza. Tem alguns lugares que eles colocam abacaxi na pizza e o pessoal de Nápoles, né, que é onde dizem que nasceu a pizza, eles odeiam. Assim, se você falar que colocou abacaxi na pizza, pra eles é como um crime, é um crime mesmo. Eles xingam toda a tua geração, sabe? Toda a tua família. Então, Eu, pra comparar, colocar o ketchup na pizza é igual falar pra um napolitano de que você quer comer pizza com abacaxi, tá? Aí, tá no mesmo grau. eu acho crime os dois. O abacaxi eu acho que tem mais. O abacaxi eu acho O mais. Nossa, abacaxi é pior. É pior. pelo amor Nossa, é de Deus, não terrível. dá. Não dá. Que Agora me isso? diz como é que você bota. Não, abacaxi na pizza não tem como. Eu não vou julgar o pessoal que fica alterado quando fala da abacaxi na pizza, porque é impossível pra mim, não tem como. Pô, eu também acho crime. Tipo, abacaxi em qualquer coisa eu acho crime. No lanche, na pizza. Ó, qualquer Abacaxi coisa que ele misture sozinho, salgado e doce, sozinho. pra mim. Ah, sim. Não, misturou salgado com fruta pra mim, acabou. Não Nossa, dá. tinha um pessoal na minha família que gostava de Chega. comer feijão com banana. Ah, não, que Absurdo, isso. absurdo. Que isso. É a coisa mais Não dá. comum. Acho que no Brasil, esse aí é o tópico mais comum, tem, que é banana na comida. Banana na comida Nossa, aqui é não muito comum, consigo. só que eu acho crime. Eu acho Eu crime. também. Eu, Nossa, Ó, perdão, meu Deus do amo a céu. culinária brasileira, mas tem coisas que a gente faz que são inexplicáveis pra mim, assim, não tem jeito, eu não consigo. Pega a fruta e faz suco. Faz suco. Exato. Então mais fácil. Ah, Que fácil. mas sabe uma coisa que eu gostava de comer? Eu gostava de comer manga com sal. Ah, não. Aí Era uma tudo coisa bem. que Tudo bem. é outra coisa, mas aí é outro nível, é outra Isso coisa. aí, muito comum, muito comum. Acho que sim, é praticamente unânime. Você fala, pô, já comeu manga com sal? Vai Já. comer uma manga com Todo, sal. todo mundo já experimentou. Uma manga Eu assim não. para madurar, comer com sal? Não, Léo. Eu não. Você nunca Eu sou, comeu? eu, Nunca eu sou uma provou? pessoa muito difícil pra comida, porque eu sou enjoado, sabe? Então eu não sou Ah, sei. fruta, eu como só morango, sabe? Então, nesse tema aí eu vou ficar quietinho, vou Vai evitar se falar. abster. Não, com comida eu sou a pessoa mais assim, aberta. Tem coisas que eu posso contar na mão, assim, que eu não gosto, que eu realmente não consigo comer. Mas são poucas. Não, eu também. Pra comida eu sou. Ixi, qualquer coisa que botar na minha frente, tô almoçando. Não tem erro. Você... Bom, bom. Vamos lá, né, mano? Cortando o assunto aqui da pizza com abacaxi, senão eu vou ficar até amanhã reclamando do abacaxi na pizza, porque, nossa, pra mim, isso aí é crime estadual. O João é um Universal. napolitano. Ou pior que meus bisavós vieram de Nápoles, velho. Então, assim, eu acho que tá no Ó, sangue. Sério? Sério. Nossa, que Eles da hora. vieram, eles vieram pro Brasil naquela época do Garibaldi, sabe? Que tava tendo briga do Sul e do Norte. isso. E o pessoal Nossa, do Sul veio pro Brasil, aí eles vieram. Os bisavós são italianos ai, que mesmo. da hora. Claro, Eu eu não estudei sabia isso que daí, você hein? tinha descendência. Caramba, Tem, bem forte. eu, Nossa, eu, eu minha acho avó, Triste da aula de que eu história agora. brócolis. minha avó era, nossa, italiana nata. Rústica, bruta, sistemática. Meu Deus do céu. Não, até porque essa é uma coisa que eu falei até no outro podcast, no outro podcast, não, no outro episódio, que é a diferença entre o sul e o norte daqui, que pode ser bem comparado ao nosso sul e nordeste, sabe, no Brasil. Porque a Itália é Sim. muito pequenininha, então claro, que, a situação ela fica um pouco compacta, assim, em só alguns estereótipos. No Brasil é muito maior, então tem muito, muito mais diferença. Mas se eu fosse falar do caso da Itália especificamente, eu acho que eu poderia comparar muito bem com o pessoal do Sul com o pessoal do Nordeste.
Então, sim, inclusive, esses anos atrás, né, em outra geração, é, o pessoal do Sul, eles eram bem, como é que fala? Tem uma palavrinha, que eu não quero ser ofensivo, pelo amor de Deus, mas eram bem, assim, grotescos, sabe? Bem, assim, Bem, Preconceituoso. bem bruto. bem brutos, isso. Então, eu acho que é normal você ter essa imagem, assim, da sua avó e tal, porque era normal na época. Até hoje, na verdade. Então, por isso que o pessoal do norte tem meio que um certo tipo de conceito com o pessoal do sul, por esse comportamento mesmo dele, essa personalidade bem forte, sabe? Minha avó, minha avó era igualzinho, então. Minha avó é o sangue do sul da Itália mesmo. Nossa senhora. Ela era Nossa, terrível. e eu acho que mês que vem eu vou pra Nápoles, eu ainda não sei. Eu tenho que ver direitinho como é que vão ficar as coisas, mas eu deveria ir. Mas eu conheço muita gente do Sul, é muita gente do Sul. Inclusive, em San Siro, quando eu vou trabalhar lá, tem muita gente, mas assim, é lotado de pessoas que vêm do Sul pra San Siro trabalhar somente pra trabalhar. Então, gente que vem da Puglia, gente que vem de Nápoles também, um pessoal que vem ah, da região assim, Lácio, eles vão pra San Siro só pra trabalhar. Eles fazem tipo 10, 12 horas de viagem só pra ir pro estádio. Caramba. Pois é, Ah, pois é. Então eu tô sempre em contato com o tal do Sul e eu me sinto muito bem porque parece muito ah, com a cultura que a gente tem no Nordeste, né? Eu nasci e cresci em Pernambuco. Só me mudei, só saí de lá quando foi pra vir aqui diretamente pra Itália. Então, tá assim, tá enraizado em mim a cultura do Nordeste. Então, eu me que encontro legal. muito bem, me sinto muito bem quando eu bato assim com o pessoal do Sul, porque eles são os nordestinos da Itália, entendeu? É tudo como eu dizia. Eles são os nordestinos da Itália. A ligação com o sul da Itália tem assim, eu torço pro Milan, né? Eu gosto do Milan. Mas da mesma forma eu gosto do Napoli porque eu me sinto assim, né? Obrigação Sim, de ter que gostar do Napoli claro, ali claro. Por né, questão de honrar. família. Sim, Exatamente. sim. Inclusive, depois eu vou mandar pra vocês eu vou spamar no grupo do WhatsApp umas figurinhas que eu tenho do Nápoles, que virou meme aqui. Essas figurinhas de povo torcer para o Nápoles. Nossa, virou olha, uma baderna. Mas Mas é legal, porque, nossa, inclusive, os torcedores do Nápoles, eles são como é que falam? Sabe, grupo, assim, de Fanáticos? torcedores mais difíceis. Eles são realmente complicados. Eu lembro, há pouco tempo atrás até, acho que foi em janeiro ou fevereiro, que teve o jogo do Torino contra o Nápoles e foi intenso. Foi intenso. Voou faca no setor dos hóspedes. Olha, bom. É, Pois é. Não, sabe aquelas coisas que explodem, como é que falam? Que faz barulho, não vem a palavra. E, rojões, fogo de artifício, Não é fogo de artifício, não é finalizador. fogo de artifício. É tipo bombinha, sabe? Uns negocinhos Ah, assim, que não pode entrar no estádio, mas aquilo entrou no estádio de algum jeito e eles estavam estourando bombinha no estádio. Olha, foi uma coisa. Aliás, já que você falou sobre isso aí, era uma coisa que eu queria perguntar. Mesmo com a revista que vocês fazem lá, tem gente que consegue Aham. entrar com essas coisas Tem gente que digamos consegue assim, entrar. Sim, erradas. sim, e é uma coisa que eu critico muito no estádio, e principalmente nas pessoas que estão fazendo o mesmo serviço que eu e que deveriam ter instrução o suficiente para fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque é uma parte muito delicada. Porque você está tocando as pessoas, você não pode ser invasivo, mas ao mesmo tempo você tem que ter certeza de que aquela pessoa ela não está com objetos que possam machucar pessoas dentro do estádio. Só que tá aí o problema. Quando são jogos difíceis ou são em setores difíceis do estádio, que tem muita gente, chega um momento em que todo mundo quer entrar, então você tem que ser muito rápido. Então não dá pra você revistar todo mundo da maneira que eles deveriam ser revistados, sabe? Entendi. Então, te percebido alguma coisa. Nunca chegou nada assim grave, sabe? Pelo menos comigo diretamente. O máximo que acontecia assim foi uma pessoa que queria uma máquina fotográfica profissional, só que não podia entrar. Então a gente teve que passar no carro ou em algum lugar, porque não poderia entrar no estádio. Mas o resto são só coisas bobas, tipo
isqueiro, a garrafa de água, sabe, aquelas de metal. Então a gente meio que fecha um olho, sabe? Deixa um pouco passar Sim, sim. algumas coisas do tipo. Sim. E isso é um tema que a gente repercute até aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil é muito comum, no meio da partida, a torcida acender sinalizadores. Sim, É, Nossa, mas é sinalizador, né? Mas é muito eu comum não. e a gente tá tentando entender como que passa na revista. Exato, mas tem um pessoal que eles são extremamente, assim, espertos quanto a isso, porque, por exemplo, a gente não pode tocar em crianças, tá? A gente não tem a permissão de tocar em menores de 14 anos. Então a gente tem que perguntar a idade, claramente, se não for óbvia, porque assim a gente não toca. E muitos pais se aproveitam disso para colocar as crianças para levarem algo com elas, sabe? Porque de criança a gente pode revistar a bolsa. A gente abrir a mochilinha para abrir a bolsinha e tudo mais. Só que tocar mesmo na criança a gente não pode, é crime. Então, entendi. é, então muitos pais, se eles quisessem esconder coisa, eles poderiam tecnicamente fazer isso com os filhos. Já aconteceu uma coisa que, sim, não foi grave. Na verdade, super B, sim, na verdade, não tem nada de perigoso, extremamente perigoso. Mas no estádio, pelo menos em San Siro, o isqueiro não pode entrar. E uma vez um rapaz passou falando que não tinha isqueiro, só que na frente do meu coordenador, ele foi e tirou um isqueiro da meia. Então, tipo, pra vocês terem ideia, assim, foi uma coisa muito simples, foi só um isqueiro, mas poderia ser qualquer outra coisa. Então, Sim. é um serviço bem delicado, bem delicado. Então, E isso que você comentou de não revistar as crianças, eu não sabia, porque aqui no Brasil, eles quase reviram as crianças, assim, e os outros nossa, pessoas é só aquela reladinha assim e deixa passar, que é quando acaba entrando com alguma coisa que não pode, né? exato. Aqui acontece de entrar muito com coisa, por exemplo, pra baixo da canela, no tênis, essas coisas assim, porque Sim. o Então, pessoal só dá aquela tecnicamente, batida e passa. tecnicamente a gente deveria revistar assim, porque quando a gente faz o curso de preparação para ser steward, a gente aprende a fazer a revista certinho, que deveria ser tocando assim atrás do pescoço, quando tem capuz, casaco, durante o inverno principalmente. Se tiver alguém de chapéu, pedir para tirar o chapéu e passar a mão assim por cima e por baixo dos braços, pedir para abrir o casaco para a gente ver bem dentro, né? Se tem algum bolso, alguma coisa. Depois tocar nos bolsos de trás e qualquer bolso lateral, descendo até a canela. Só que é impossível fazer isso tão perfeitamente quando todo mundo tá entrando, porque o pessoal também, eles são meio desatengados, tipo, os portões eles Colabora. abrem 2 horas antes do jogo começar. Então todo mundo tem 2 horas de tempo pra chegar com calma na fila, tranquilo, só que todo mundo chega meia hora antes do jogo começar, 20 minutos antes do jogo começar. E você fazer, tipo, revista em 300, 400 pessoas, em 20 minutos é impossível. Então, alguma coisa acaba sempre escapando. Não tem Ah, não, com jeito. certeza. Porque senão Isso. também estraga A experiência da pessoa. a experiência da pessoa que tá indo pra torcer também, né? Exato, claro. E, assim, uma coisa que eu, pelo menos, gosto muito do estádio da Juventus, eu acho que é o estádio que eu trabalho melhor. Trabalho, assim, com muita tranquilidade, porque eles são super, super certinhos, sabe? Com todas as regras. E uma coisa muito legal lá é que você não precisa revistar o pessoal com a mão. Porque eles têm aqueles portais, sabe, de metal detector em Legal. que o pessoal faz o parecendo de aeroporto mesmo, sabe? Então o pessoal passa por aquilo e depois a gente vem com outro metal detector que tipo, você segura e vai passando assim ao redor do corpo da pessoa para ter certeza que ela não tem nada. E depois a única coisa que a gente faz manualmente assim mesmo é ver as bolsas. Então a gente pede para eles abrirem, mas sem jamais colocar a mão dentro, só tocando assim por fora, a pessoa que tem que esvaziar tudo. E acabou, você não toca na pessoa, não tem contato, e é muito mais seguro, né? Porque eles estão passando por um aparelho mesmo que ele detecta se tem alguma coisa ou não. Então é tudo muito mais certinho. Por isso que eu gosto muito de trabalhar na Juventus, porque eu sei que eu não vou ter problema de algum tipo, pelo menos nessa fase assim, do trabalho. Eu vou dar um relato próprio meu. Eu sei que eu fui muito burro, eu quero saber a sua opinião. Eu sei que eu fui muito burro nisso. Eu fechei o jogo do. Não, eu fechei o jogo do Brasil e Nicarágua. Fui em outra Uhum. cidade, né? Tipo, que pra quem é daqui do Brasil vai entender melhor, não sei se você sabe, mas eu fui até Araraquara lá pra assistir o jogo. Então, na minha bolsa, como eu fiquei o dia inteiro na estrada, tinha coisa, itens pessoais, tipo desodorante,
protetor solar, sei que tem. Que eu peguei uma bolsa qualquer aqui em casa, pus as coisas e levei. Só que na hora eu nem me toquei na hora de entrar no estádio. Então eu peguei, Aham. na hora da revista, o policial fez eu jogar tudo fora. Só que eu não joguei na Ah, lata de lixo. Tinha um canteiro, eu tive que jogar aham. pra lá do canteiro. Aí eu já tive que voltar, tive que deixar a bolsa numa lanchonete. Então, enquanto eu fui voltando, eu fui avisando o pessoal, porque tinha mãe que tinha mamadeira, tinha mãe que tinha coisa pra Sim. fazer leite pras crianças. Por ser o jogo da seleção feminina, então tinha muita família. Então tinha muita criança de colo. Então as mães foi tudo voltando e deixando as coisas na barraca. Enquanto isso, meu desodorante, perfume, coisas minhas que tava na bolsa que eu nem me toquei, tava tudo jogado lá no canteiro. Acabou o jogo, eu consegui voltar lá e pegar tudo de volta. Mas eu queria Ah, saber, eu fui pelo menos muito isso. burro ou dava pra Não, ter relevado? não, ó, não, isso não é questão de burrice de forma alguma, porque tem muitas pessoas, me acontece toda vez de ter alguém que talvez esquece que alguma coisa, sabe, não era pra levar. E o nosso conselho de sempre é: ninguém dos funcionários, ninguém aqui tem responsabilidade sobre os seus objetos. Então, se você quiser deixar no estádio, a responsabilidade é sua. Ninguém sabe se você vai encontrar aqui de novo ou não, porque os objetos não são nossos. Mas a gente tem, assim, um espacinho, no estádio que a gente deixa todos os objetos dessas pessoas que, sabe, que não poderiam entrar. Então, tipo, guarda-chuva com ponta, garrafa de metal, perfume. Tem muitas senhoras que levam perfumes caros para o estádio, eu não sei por quê, mas levam e daí não querem claramente jogar. Então a gente deixa no cantinho. Na maioria das vezes o pessoal encontra as coisas deles de volta, mas teve o último jogo do Milan que eu fui, teve uma menina que ela. Perdão. Ela perdeu a garrafinha de metal dela, aquelas térmicas, sabe? E ela ficou muito mal porque ela falou que era um presente, que era uma lembrança de alguém importante pra ela, que ela não achou. Só que, infelizmente, quando eu tava fazendo a revista, eu tava em outro setor. Foi depois que eles me colocaram lá. Aí, na saída, ela perguntou: a minha garrafa ainda tá com vocês? Só que eu não sabia que ela tinha deixado a garrafa lá, então eu fiquei triste até por ela, porque ela tava chorando, tadinha. Mas acontece. Tem muita gente que não sabe, ou talvez não leu as regras, sabe? No estádio, não leva isso, não leva aquilo. Então, é normal, acontece sempre. Entendi. Então eu não fui tão burro assim. Ah, não, que isso? É normal, acontece todo tempo, juro. Não é coisa. Ah, olha, olha, o jogo do Inter foi complicado segunda-feira, porque foi. E o pior que foi por uma coisa muito simples. Tô mudando levemente de assunto, mas vou tentar explicar pra vocês como é que funciona essa parte do trabalho que é chata. Ela é muito chata. São as piores 2 horas de trabalho que tem no estádio inteiro. É, eu tava fazendo a revista nesse dia e eu sou autorizada a tocar só mulheres, porque mulher, revista só mulher, homem, revista só homem. Nesse dia, na verdade, o meu coordenador pediu para eu revistar homens também, porque tinha muita gente. Então, depois, lá mais ou menos pro final das 2 horas sabe, do portão aberto, eu revistei alguns homens também, mas a maioria do tempo foram mulheres. E o que acontece? O meu coordenador, ele me falou assim: ó, garrafa de água, plástico, só pode entrar se for de criança pequena. Se você vê uma mãe com crianças ou algum idoso que precisa tomar algum remédio, você deixa passar. Só que se for qualquer outra pessoa, eles vão ter que esvaziar a garrafa e colocar a água em um copo. Eles deram uns copos pra gente, sabe aqueles copos em papel assim? De um papel resistente, mas enfim, eles deram pra gente esses copos pra a gente falar pras pessoas colocarem o líquido no copo e elas levarem para o estádio. Só que foi um inferno, porque ninguém queria colocar o líquido no copo, todo mundo queria levar a garrafa. E eu falei: olha, perdão, não sou eu que invento as regras, eu sei que é chato, eu sei que é só uma garrafa, por mim vocês poderiam levar, porque eu confio em cada um de vocês. Só que o meu chefe falou que isso aqui não é pra entrar, então vocês não podem levar a garrafa. E é esse momento em que eu levo um monte de xingo, eu levo um monte de cara feia. Tenho que chamar meu coordenador pra vir resolver a situação, porque senão eu começo a brigar com o pessoal. Quer dizer, eles começam a brigar comigo. E, e o problema de tudo é que também não é nem culpa das pessoas, sabe? Porque as regras no estádio de San Siro, especificamente, eu vou falar aqui agora porque em outros estádios eu não tenho muito esse problema. Mas no estádio de San Siro, que é muito grande, tem muitos setores, as regras elas mudam de setor a setor. Então, talvez uma pessoa
que está acostumada a vir pro estádio, mas no outro jogo ela estava em outro setor, lá eles têm uma regra diferente. Tipo, pode entrar com garrafa, mas só tirar a tampinha. Ou então pode entrar com a garrafa inteira. Ou então não pode entrar com a garrafa, tipo, nada, não pode entrar, tem que comprar no estádio. Então, quando eles vão para outro setor que tem outra regra, eles ficam confusos e eles ficam achando que a gente tá de palhaçada com eles, sabe? Mudando as regras assim porque a gente quer. Só que é chato até para quem trabalha, porque muda todo o tempo, a gente nunca sabe o que eles vão pedir, o que a gente tem que cobrar dessas pessoas. Então, ó, pra mim um copo, uma garrafa não muda. Eu só quero fazer meu trabalho tranquilo, mas aí é difícil, lidar com o pessoal é difícil nessas horas, né? Porque todo mundo quer entrar, só quer se livrar. E por uma garrafa de água, sinceramente, você fazer uma confusão dessa é estressante. Bom, eu não sabia disso, de que cada setor tinha uma regra diferente, tudo. E o Não, básico é é o que quê? assim, O básico de que não pode entrar. Ou de que pode. isqueiro, desodorante, perfume, qualquer líquido que seja inflamável. E em dia de chuva não podem entrar guarda-chuva com ponta, sabe? Aqueles pequenininhos que você põe na bolsa, sim, mas aqueles grandes não. E garrafas de metal, porque alguém, na hora assim da raiva, poderia jogar de um setor para outro e machucar alguém. Mas garrafa de plástico, sinceramente, vai ter sempre alguém que vai conseguir passar com uma. Então, se de um setor você vê uma pessoa com uma garrafinha e você não entrou, automaticamente você vai pensar, ah, mas por que que fulano entrou e eu não, com a garrafa? E é por isso que me incomoda muito. É difícil trabalhar em San Siro, porque é um estádio muito grande, com muitas regras, toda vez muda, até para nós mesmos, sabe? Funcionários é complicado lidar. Então, imagina para só quem tá indo lá na paz assistir o jogo. É um pouquinho difícil. Cara, eu imagino que do tamanho que o San Siro tenha, e ainda mais dependendo do jogo que vai ter, né? Mas se for ter um derby, nossa, Nossa, deve ser vai ter o derby dia complicado. 21. Vai ter o derby dia 21 e eu já tô me preparando porque eu sei que eles vão me chamar e vai ser complicado, vai ser difícil. Dia 13 também vai ter outro derby aqui na minha cidade, que vai ser o Torino Juventus. Então, esse aí também é outro jogo complicado. Então, eu tô me preparando mentalmente pra conseguir lidar nesses dias, porque é difícil, é difícil. Ah, porque além de ser o derby já, né? Ser um clássico, o pessoal já Sim. vai com já a mente de, nossa, hoje é dia de jogo. Hoje é dia de clássico. É guerra. Uhum. É guerra. Então, Ah, assim, então, eles nesses dias aí. já vão com sangue fervendo. Então, tá aí o problema. As regras elas mudam completamente em dia de derby, porque em jogos normais algumas coisas elas não seriam toleradas, mas em dia de derby, os coordenadores eles já sabem que vão ter que lidar com pessoas difíceis, então eles avisam, ó, não façam problema por isso aqui. Se vocês encontrarem isso que normalmente não entra no estádio, deixa passar dessa vez, porque a gente só quer fazer com que o pessoal entre, porque vai ter muita, 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 muita gente. Então seria uma perda de tempo ficar parando todo mundo por outra coisinha pequena, sabe? Mesmo que geralmente não entre, no dia do derby tem exceções. E eu lembro que o meu primeiro jogo em San Siro, que foi um tempo atrás, foi no dia que o Inter jogou com o Milan, foi justamente um derby, foi impossível. Nossa, eu juro pra vocês, assim, foi difícil. E por ser minha primeira viagem, assim, eu tava um pouco já assustada, assim, pela situação em si. Ir pra Milão, ir pra outro estádio, um estádio gigante. Eu tava só acostumada a trabalhar no Torino, então ir pra San Siro em si já tava me deixando meio nervosa. E era o dia do derby, então eu fiquei, olha, foi complicado. Mas naquele dia eu fiquei nos segundos acessos, eu não tava no primeiro, então foi outro tipo de trabalho que eu fiz. Os clássicos também, né, da Juventus, eu não sei como é que deve funcionar se o San Siro é um pouquinho maior que o da Juventus, estádio. Ai, aí eu não sei. Olha, eu vou te falar. O problema de San Siro é o espaço fora. Porque San Siro é enorme, 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 assim, por fora. Por dentro também, porque é um estádio, assim, bem alto, tem muitas, muitas cadeiras, assim, uma coisa gigante, você se sente uma formiguinha lá dentro. Mas eu acho que o estádio da Juventus, ele é maior por dentro, porque ele tem muitas salas, tipo, tem a parte do campo, onde o pessoal vai lá ver o jogo, e em questão, nessa parte especificamente, San Siro é maior. Só que, porque é um pouco complicado de explicar, calma.
San Siro por fora assim do estádio, é muito grande, é gigante. Tipo, parece uma praça, assim, quase uma rua só de San Siro. Tanto que, tipo, tem um pessoal que às vezes erra o setor e eles têm que ir pra, tipo, a outra ponta do estádio e você faz quilômetros de distância, sabe, andando. Nossa, cara. Já o da Juventus, por fora, ele é um pouquinho menor. Também tem, assim, um espação por fora, mas é um pouco menor do que San Siro, eu acho. Só que por dentro do estádio mesmo, mas não a parte onde você vai ver o jogo, tem muitas salas, então é muito maior, dá a sensação de ser um espaço muito maior. Já San Siro não, é quase assim, imediato. Você entra no estádio, você já entra naquela parte de você vai ver o jogo. Não tem muitas salas dentro. Fora, claramente, a hospitality e algumas conferências, assim, sala de jornalista, essas coisas. Mas, de resto, é um estádio um pouco mais compacto, sabe? Tem um espaço fora, mas assim que você entra, você já tá no estádio, tá? Dentro, lá onde tem o campo. Já o da Juventus, não. Ele é bem grande. Tem muita sala, tem muita coisa, tem muito bar, tem... Nossa, tem de tudo naquele estádio, de tudo. Aproveitando que eu perguntei sobre o tamanho do estádio, qual até hoje que você trabalhou que você ficou, tipo assim, Essa é a minha pergunta. E essa pergunta é pra ela Ok. entre os dois estádios. Que eu vi que ela falou muito bem do estádio da Juventus. Então, qual dos dois estádios você ficou mais, tipo, uau? Chocada. não Ai, só dos é dois, difícil. em todos que você trabalhou também, pode ser qualquer um. Em geral, olha, eu vou ser sincera que o da Juventus foi o que mais me chocou. Não só pela questão de ser um estádio muito bonito, mas por também ser a reputação. O Juventus ele tem uma reputação, sabe? É um estádio conhecido em todo mundo. Então, você pisar lá já te choca, sabe? Você fala, cara, eu tô no estádio da Juventus, caramba. É, Então, sim, eu acho que me chocou mais, só que San Siro, eu acho que ele me faz sentir muito, muito pequena, porque é um estádio tão grande, assim, imponente, que você realmente se sente minúsculo lá dentro. São dois tipos de choque diferentes, sabe? De San Siro, porque você realmente se sente pequenininho lá, porque você é um estádio muito grande, com aquelas torres enormes, assim. Só que o da Juventus, ele choca por ser um estádio que é muito conhecido e por ele ser extremamente bonito dentro. Ontem, por exemplo, eu fiquei num setor que não parecia, tipo assim, parecia que eu tava em um hotel, não em um estádio. Era uma coisa assim, fora da realidade. Então, são dois tipos de reações diferentes, sinceramente. Imagina. Qualquer um, né, João? Oi? Porra? O San Siro é o sonho de qualquer um, né? Ah, não, com certeza. Exato. Eu imagino que sim. Uma Na pergunta minha passando aqui. cabeça, na minha Pode falar. cabeça é o San Siro, é o Bernabéu e o Camp Nou. Pra mim é os três. Exatamente. O top 3, assim. Ô, e calma lá. O Old Trafford também, né? Isso. Mas, não, os outros estádios que eu já trabalhei. Não, os outros estádios que eu já trabalhei, eles são mais. Não me surpreenderam tanto, até porque são estádios um pouco mais antigos. Por exemplo, o do Torino, ele não é bonito, eu não acho um estádio bonito, e ele é um estádio bem pequeno. Assim como o estádio do Atalanta. Ele é um estádio realmente bem pequenininho, o que facilita no trabalho. Inclusive, é por isso que eu amo trabalhar em Bergamo, porque, por ser um estádio pequeno são muito menos pessoas e eles conseguem gerenciar os funcionários de uma maneira muito mais assim, sabe? Fácil. Então, todo mundo se conhece, tem um clima bem familiar nesse estádio, principalmente porque eu trabalho num setor fixo quando eu vou em Bergamo. Então, já criou um ambiente bem família mesmo na tribuna do Atalanta, então eu trabalho super tranquilo lá. Mas em questão de surpresa, assim, realmente de ficar chocada, entre San Siro e Juventus, eu acho que Juventus um pouco mais do que San Siro, só que os dois estão mais ou menos ali empatando. O que o Gilberto tem de pequeno tem de maluco, então, né? Pelo jeito. Como? O que o do estádio do Atalanta tem de pequeno tem de maluco. Tem de maluco, nossa senhora. Isso porque eu trabalho em um setor super tranquilo. Porque assim, a curva que a gente chama de curva norte, eu tô tentando traduzir o nome de setores porque eu não quero que fique, sei lá, estranho a pronúncia. Mas enfim. A curva norte, onde ficam os fanáticos, né? Os mais assim agitados da cabeça, nossa, o que eu ouço dessa curva, olha.
eu agradeço por eu não trabalhar lá, porque tem gente que, sinceramente, só falta sair chorando, porque é um pessoal muito, assim, agitado, muito louco, alguns falam que eles são até arrogantes, sabe? Mas no setor onde eu trabalho, todo mundo é muito gentil, todo mundo é muito legal, só que eles também, assim, tem umas vezes que eles falam umas coisas que eu fico realmente assim, como é que você pensou nisso? Você pensa antes de você falar? Es- Eu juro, o pessoal de Bergamo, eles são bem louquinhos da cabeça, mas eu acho que isso dá mais emoção na hora de trabalhar lá, porque você nunca sabe o que vai acontecer. É sempre uma caixinha de surpresa trabalhar lá. Nossa, eu não sei se eu. Não cheguei a contar isso pra vocês, mas o último jogo que eu fui, porque eu tive em Bergamo, que foi o Atalanta-Fiorentina, o jogo ele foi suspendido, né? Foi adiado, porque o diretor esportivo do Fiorentina teve um ataque cardíaco, foi levado para o hospital. Alguns dias depois ele morreu, inclusive. Teve um minuto de silêncio nos estádios e tal, porque ele faleceu, infelizmente. Mas eu tava no estádio do Atalanta quando o homem foi socorrido, pra vocês terem ideia. Tipo, essas coisas só acontecem no estádio do Atalanta. Que maluquice. Eu lembro que Você você tá lá. mandou uma foto. Eu lembro que você mandou foto do Como? pessoal indo embora lá. Aí eu mandei, em verdade, eu mandei uma foto do pessoal, tava lotado, lotado. E esse dia foi muito engraçado, porque, engraçado não, quer dizer, trágico, mas engraçado no modo irônico de dizer, porque a gente chegou lá bem mais cedo do que a gente deveria ter chegado. O jogo, se eu não me engano, era às 3. Então significa que a gente chegou no estádio, acho que eram às 1 e pouca da tarde. Não, brincadeira, o que que eu tô falando? Mentira. Mente feio. Porque se o jogo começa às 3 e os portões abrem 2 horas antes, então a gente significa assim, ó, a gente tava lá pelas 11 e pouca da manhã. Era bem cedo, se eu não me engano. Gente, não tô lembrando bem dos horários, mas enfim, a gente chegou lá bem mais cedo. É que tem tanto jogo na minha cabeça ultimamente que eu realmente não lembro dos horários certinhos, mas a gente chegou lá bem cedo, então a gente já esperou um monte de tempo sem fazer nada, porque tava tudo fechado. E daí a gente ficou só conversando lá, arrumando umas coisas, preparando uns negócios, né, pra abertura. E quando a gente abriu os portões aqui naquelas 2 famosas horas antes do jogo, simplesmente as catracas elas pararam de funcionar, mas no estádio inteiro. Tipo assim, a gente teve que esperar acho que uns 25 minutos, 25 para meia hora, 25 minutos para meia hora de tempo para que eles voltassem a funcionar. E a gente não sabe até agora por que que eles pararam. Mas assim que começou a funcionar, a gente trabalhou por mais ou menos uns 15 minutinhos. E depois saiu a notícia que o diretor do Fiorentina tinha sido socorrido e o jogo foi adiado. Então, a gente literalmente não trabalhou, não trabalhou esse dia. Foi tudo muito estranho. Então, assim, as coisas mais inesperadas acontecem no estádio da Atalanta. Por mais que seja um estádio muito um, underrated, vocês me ajudem. Não vem a palavra, mas é um estádio que o pessoal realmente não dá muita, sabe, não ligam muito, Isso, mas acontece subestimado. subestimado, exatamente, eu me esqueci a palavra, nem italiano me veio, não veio, em modo algum, mas é o estádio que o pessoal menos acha que vão acontecer coisas assim, mas acontece um monte de coisa doida por lá, é interessante. E você comentou da questão de você ter muitos jogos com os horários. Você falou que você tem uma listinha de jogos, né? Que você vai. Ah, eu anoto tudo, perdão? Você tem noção de quantos você já foi? Tenho. E eu tô com ele aberto aqui agora na minha frente. Porque eu gosto de anotar todos os jogos no meu bloco de notas no celular. Porque assim, no final do mês, eu sei quantos jogos eu fiz e quanto aproximadamente eu vou ganhar aquele mês. Então, o meu primeiro jogo foi oficialmente em agosto. Foi dia 30 ou foi dia 31 de agosto, que foi o jogo do Torino e do Cagliari. E eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 jogos até agora. Até o de ontem, que foi. Não, brincadeira. Foi quanto que eu falei? 38, 39? 38. Isso. 38. 39 com o de ontem.
É basicamente uma temporada. Sim, né? sim, sim. Fora as que eu não pude aceitar, claramente, né? Porque, ah, enfim, com estudo, com outras responsabilidades, é um pouquinho difícil eu conseguir aceitar todos os jogos, principalmente da Champions, porque é sempre dia de semana e começa muito tarde, às 9 da noite, eu não consigo estar lá. Então, eu tentei fazer o que eu pude, mas até agora sim. Depois eu tenho mais um jogo programado, que vai ser o do dia 13, o derby aqui na minha cidade, então vão aumentando. Mas tá mais ou menos, é um número bom para uma temporada. Eu tô trabalhando no estádio há mais ou menos um ano, então acho que corresponde, sabe, o número de jogos à temporada em si, pelo menos com os jogos principais. Então, por enquanto é isso. Mas anoto Faz tudo, sentido. tudo. Mas quantos são por semana? Uns 3 ou 4? Por semana? Não. Uma média? Não, 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 não. Porque, então, mais ou menos, cada time, eu acho que, se eu não me engano, porque depende do mês também, mas cada time joga mais ou menos entre 2 e 3 jogos por mês, né? Então, se eu fizer, por exemplo, na melhor das hipóteses, 3 jogos do Torino em um mês, mais 3 da Inter, ou 2 do Inter e 3 do Milan, mais 3 do Atalanta, que é o que mais faz jogos. O Atalanta é o que mais joga por mês. Eu lembro de estar sempre por lá, porque é o time que faz quase sempre 3 jogos por mês. Então, faz, sei lá, tipo. É porque depende muito também do mês, sério. É um pouco difícil de explicar isso. Aham. Tem momentos em que, por exemplo, tem semanas em que eu tenho um jogo depois do outro. Pode ser tipo uma quinta, uma sexta e um sábado, ou uma sexta, sábado e um domingo. Então tem vezes que são jogos seguidos, ou então tem vezes que, tipo, eu tenho 2 jogos no final de semana, o outro final de semana tem só um jogo, tipo, só no sábado ou só no domingo. Às vezes eu tenho finais de semana livre, porque não tem nenhum jogo que caiu naquela semana. Então tudo depende muito. Então, sobre isso eu não tenho uma resposta exata, mas eu vou inclusive, é um pouco complicado até para organizar os meus planos pessoais, porque você nunca sabe quando é que vai cair o jogo, e quando cai, geralmente no final de semana. Então, eu quase nunca tenho final de semana livre por isso. Enquanto isso, no Brasil, os times jogam 6, 7 jogos por mês. Então, Nossa, sério? exatamente por isso que eu perguntei. Por isso que eu perguntei sobre quantidade de Nossa, jogos por mês, não. em média. Porque aqui no Não, Brasil, nossa, é muito jogo, é muito jogo. Tudo bem que. não. Tudo bem que aqui no Brasil tem uma rotatividade muito grande, né? Então, eu acho que não chega nem a ser comparado com a outra atividade aí da Europa. Até porque assim, se a gente for ver a Itália em si como país, o tamanho e os times que estão na Série A, não tem muito o que ser feito, sabe? Sim. Então, os jogos que dão pra fazer são esses, e quando também tem que ver o fato de, tipo assim, quando o time joga em casa, entendeu? Porque claramente tem jogos do tal time que eles jogam em outros estados, só que a gente não vai com esse time para tal estádio só porque a gente trabalha com eles. A gente faz os jogos quando os tais times jogam em casa. Então, eu só trabalho em San Siro quando o Inter ou o Milan tá jogando em San Siro, na Juventus quando a Juventus tá jogando em Torino, e assim como os outros times. Então, tem isso para considerar também. O time em si, com certeza, joga mais vezes ao mês. Só que os jogos que são em casa são 2 ou 3 por mês. Já que a gente Então, falou, já que a gente falou Pode falar, pode falar. antes de eu falar, só quero tirar uma dúvida. Pra você, torcedora da Inter, é San Siro ou Giuseppe Meazza? Perdão? Não ouvi. Pra você, torcedora da Inter, né? Ah. É San Siro ou Giuseppe Meazza? Ai, nossa, pergunta É, interessante. Para mim vai ser sempre San Siro. Para mim vai ser sempre San Siro. Só que, ai, olha, sabe que eu nunca parei pra pensar nisso. a Agora gente que eu me perguntou realmente. avisou das Eu vou perguntas. perguntar pro meu padrasto, que ele também é torcedor do Inter, ele tá bem aqui do meu lado. Se vocês quiserem, eu posso deixar a, a, a call on pra vocês ouvirem, mas se for atrapalhar, se vocês não quiserem,
Eu muto um segundo, pergunto pra eles e respondo. O que que Não, vocês preferem? pode perguntar. Não precisa mutar, não. Pode perguntar. Francesco, ti posso chiedere una cosa? Te da interista, vabbè, è una domanda un po' generica, ma perché me lo stanno chiedendo i ragazzi. Per te da interista, lo stadio lo chiameresti San Siro o Giuseppe Meazza? Ele tá rindo. Per gli interisti è Per- Giuseppe Meazza. Ah, davvero? Sì. Non lo sapevo. Sì. E per i milanisti è Per San Siro. Ahia, ho risposto sbagliato allora. Perché per me San Siro è San Siro. Io dico Anch'io. Ele riu porque ele entendeu a pergunta melhor do que eu. E ele falou que assim, pelo menos por tradição, os interistas chamam de Giuseppe Meazza. Só que os milanistas, eles chamam de San Siro. Só que ele falou que pra ele também é San Siro. Ele chama de San Siro por costume, assim como eu. Foi por isso que a pergunta me surpreendeu um pouco. Eu falei, cara, e agora? Não esperava isso, velho. Eu também achei que ele ia falar que não é San Siro, não. Mas eu acho que é mais o costume por como é mais conhecido o estádio, mas eu acho que ele respondeu de uma forma neutra, mas se ele tivesse que responder como interista, ele teria respondido Giuseppe Meazza, e foi justamente o que ele disse. Então, Muito justo. foi uma boa pergunta, foi uma pergunta muito boa essa. Aliás, já que a gente tá falando, falei dos estádios lá, Uhum. acho que todo mundo sonha em ir e tal. Qual é o, sei lá, vamos falar um top 3 aí, estádios que você queria visitar? Pode ser, não só na Itália, né? Da Mas Euro. até mesmo assim, Ah, pra ver ok. uma Champions, alguma coisa assim do tipo, sei lá. Algo assim pra você ver mesmo, sem ser trabalho. Apesar, né, de você Esse ter trabalho, tido contato olha, recente com o futebol, né? um top 3. Então, se eu fosse fazer um top 3 na Itália, 2 eu já vi, que são San Siro e o estádio da Juventus. O próximo que eu tenho intenção de ver é o estádio de Roma. E, nossa, deve ser incrível. Deve ser lindo e a atmosfera também deve ser, tipo, da hora, entendeu? Pra Roma eu nunca, quer dizer, já estive em Roma, mas eu nunca fui ver um jogo em Roma. Talvez no futuro eu vá. Mas na Itália é basicamente isso. Também tem o estádio de Nápoles, que deve ser interessante, mas eu tenho amigos que já foram, que já mandaram foto. Não é tudo isso como estádio, sinceramente, então nem contaria no top 3. Agora, da Europa em si, olha, eu vou te falar, com certeza, na Espanha, eu não sou muito afiada, assim, com o nome de time, até porque eu comecei agora, já há pouco tempo, a seguir o futebol. Então, eu não sei te dizer estádio tal, que é de time tal, mas com certeza os estádios da Espanha, assim, principalmente de times famosos, deve ser interessante de ver. Assim como também na Alemanha tem muitos estádios incríveis e tem um pessoal, uns amigos meus que eles foram passar um tempinho na Alemanha, assim, uns dias, né, pra turistar, e eles foram no estádio de Munique e eles falaram que é muito bonito, é enorme, é assim, absurdo aquele estádio, meu Deus. Então, nossa, teria muitos estádios, mas eu acho que principalmente os estádios da Alemanha e da Espanha, eles me chamam mais atenção até por coisas que eu já vi. Mas, assim, eu não sei dizer exatamente quais times que jogam nesses estádios, porque justamente eu tô mais próxima do mundo do futebol na Itália do que no resto do mundo. Eu não sou de ver futebol, assim, fora do contexto italiano. O máximo que eu vejo, assim, é quando o Inter tá jogando na Champions com algum outro time, mas eu não vejo jogos de outros times, sabe, estrangeiros e tudo mais, então não saberia dizer muito bem. Mas os estádios da Espanha, com certeza, e da Alemanha, nossa, devem ser da hora. Devem ser, pelo menos, os mais conhecidos. Já que você falou em Alemanha, me veio uma coisa aqui na cabeça. Aí na Itália é permitido, ou, né, a entrada eu acho que não, mas tem venda liberada de cerveja dentro dos estádios? Ou também depende de cidade em cidade? De quê? De cerveja. Ah, não, sim. Eu entendi sorvete. Não, Uma boa, uma boa. não, de cerveja sim. Essa aqui é uma cerveja, assim, quase nada de álcool. Tipo,
fraquinha, coisa fraca, mas vendem sim, vendem sim. Na Alemanha com certeza o povo deve. Nossa, deve Deve vender até ser. cachaça dentro do estádio. É, cerveja com o mais álcool possível. Então, que a Alemanha em si já tem essa tradição aí com as cervejas, mas aqui sim, só que são cervejas bem fraquinhas, sabe? Nada demais. Uma coisa que não vai alterar o estado mental do pessoal. Que já fica muito alterado durante o Nossa, jogo, porque já. eles, Precisa demais. só um jogo em si altera muito a química do cérebro desse pessoal. É, Então, a com certeza. cerveja não acho que ajude muito numa situação como essa. Se altera a química do meu cérebro dentro de casa, imagina dentro do estádio. Então, nossa E senhora. sim, sim, com certeza, com certeza. Ai, E Pini. no Brasil também não é permitido, né? A venda de bebida. Normalmente é bebida Alcoólico. zero. É, Aham. Até porque isso também. o problema do estádio é o público prevalentemente masculino, que tem já uma certa tendência a se alterar um pouquinho, sabe? Até estou falando agora em questões mais simples, mas dentro do estádio eu acho que eles, assim, o pessoal, os homens, eles tendem a se alterar um pouco mais, né? O futebol tá sempre ali mexendo com as emoções, o pessoal fica agitado. Então, claramente, a venda de bebidas alcoólicas dentro do estádio levaria a uma situação pouco conveniente. Então, acho que tá bom desse jeito. Tá bom do jeito que tá. Então, tipo, falando de questão de confusão, você já presenciou trabalhando algum dia alguma briga, algum início de briga ali que teve, alguma coisa assim? Já, adivinha onde? Onde? É, Sim. nem imagino onde seja. Já aí foi claramente em Bérgamo, no estádio do Atalanta. Como eu falei pra vocês, eu sempre trabalhei na tribuna, desde que eu comecei a trabalhar nos estádios em geral, mas no meu primeiro jogo do Atalanta eu já trabalhei na tribuna. Então, meu setor é fixo lá e eu acho que a única vez que eu vi briga nesse setor foi foi o dia que o Atalanta estava jogando contra o Milan, se não me engano, que já também é outro jogo um pouquinho difícil entre os bergamascos e os milanistas, porque eles são basicamente da mesma região, né, da Lombardia, então tem uma certa confusão ali também para eles. E aconteceu que basicamente nesse dia, acho que foi o Milan que tinha feito um gol. E alguém daquele setor, que é um setor onde basicamente só tem torcedores do Atalanta, um cara, ele pareceu feliz com o gol do Milan. E um rapaz que estava perto dele entendeu errado. Entendeu? Ele entendeu que o torcedor que estava, entre aspas, comemorando, ele era do Milan. E daí começou uma briga, porque esse cara falou tipo, mas o que você tá fazendo aqui? Aqui eu sou o setor dos atalantinos. Não sei o que, traidor. E ele falou, não, cara, mas calma, que eu não fiz nada, sei que. Eles começaram a se pegar. Sei que no final, enquanto eles estavam discutindo, o Atalanta fez um gol e depois os dois comemoraram juntos, pra vocês terem ideia. Pra vocês terem. Sim, tipo, pra vocês terem ideia do qual esse estádio ele é único. Ele é único. E eu tava com medo porque eu tava, tipo assim, bem perto deles, entendeu? Então, eu rapidamente, assim, fiquei alerta e chamei o meu coordenador, mas na hora que ele chegou, foi tudo muito rápido. Na hora que ele chegou, ah, mais ou menos eles já tinham se resolvido, e alguns minutinhos depois foi quando o Atalanta fez o gol, daí eles comemoraram juntos, falando, vem cá, me abraça, meu irmão, meu irmão, e o quê? Nossa, olha uma coisa. Eu nunca tive. Eu quero muito assistir um jogo lá em Bergamo. Eu também tô com vontade agora, velho. E vocês vão ficar na tribuna, assim, eu recebo vocês lá e apresento o setor pra vocês. Nossa, eu já tô tão familiarizada com essa parte do estádio que eu conheço muitos torcedores já. Inclusive, tem uma moça que até hoje eu não sei o nome dela, porque ela nunca me falou o nome dela, mas ela é loira, assim, acho que ela deve ter por uns 50 e poucos anos, que toda vez que ela me vê, ela me abraça e vem me agradecer, porque toda vez que eu tô no estádio, o Atalanta ganha. E ela associa a vitória do Atalanta
a minha presença. Eu falei isso no outro episódio também. E daí Ih, toda vez aquela que essa senhora moça, lá. ela me vê, toda vez que ela me vê, ela vem me abraçar e vem me falar, ai, mas obrigada, da próxima vez você tem que estar aqui. Nossa, eu amo aquele setor, eu amo trabalhar em Bergamo, juro. Da hora. Mas, tipo assim, trazendo pro mais. Você saiu com quantos anos mesmo daqui do Brasil? Eu saí do Brasil quando eu tinha 13 anos. Eu me mudei em 2017. Então, dia 23 desse mês, ou dia 24 de abril, eu completo oficialmente 7 anos de Itália. Então, eu me mudei quando eu tinha 13 anos, era pequenininha. Nessa época você não curtia nada de futebol. Então, o meu relacionamento com o futebol, ele sempre foi meio tóxico, porque eu sempre tive uma imagem muito distorcida do futebol, sabe? Eu nunca gostei muito, assim, porque eu achava um esporte que levava as pessoas a serem violentas, né? Porque, principalmente em Recife, quando tinha jogo do esporte do Santa Cruz, era, assim, um inferno nas ruas, sabe? Nossa, o tanto de notícia ruim que saía desses dias, assim, desses jogos difíceis. Então, eu sempre tive uma imagem muito negativa do futebol. Então, quando eu me mudei, que eu ainda era bem pequenininha, eu não falava de futebol, não entendia de futebol, não gostava. E até porque eu também nunca tive muita influência na minha família. Então, foi só depois de ter me mudado que eu me aproximei um pouco mais a esse ambiente, principalmente depois do meu trabalho. Mas enquanto você morava em Recife, não tinha nenhum time que você gostava, nem o Santa Cruz, nem o Sport. Na verdade, não, porque ninguém nunca foi fanático, mas a minha família, pelo menos por parte de mãe, sempre foi mais assim pro lado do esporte. A gente sempre simpatizou mais com o esporte. Já a minha família, por parte de pai, um dos meus tios, ele é bem novo, um dos meus tios mais novos, ele e o pai dele, né, o que eu considero avô, mas ele não é meu avô, é, eles torciam Santa Cruz, então tinha um pouco de divisão nas famílias, mas ninguém nunca foi tão fanático ao ponto de, sabe, da briga, essas coisas. Então, mas eu sempre fui mais pro lado do esporte, assim, com a minha família por parte de mãe. E, tipo, Mas era o máximo, assim, perdão interromper, mas assim, foi o máximo de futebol, assim, que eu falava na época, sabe? Ah, torço pro esporte, torço pro Santa Cruz, mas nem via jogo, nem nada. Era só uma questão de simpatia mesmo. é porque no Brasil é meio obrigatório você ter que torcer pra algum time, né? Parece. Parece, assim, que você tem que escolher. Ah, eu lembro também que na rua onde eu morava tinha muitos palmeirenses. Eu lembro que eu via um monte de gente com blusa do Palmeiras, assim, na rua. É, Era um pessoal que ia pra barzinho pra tomar um enquanto assistia jogo e tal. Mas são as únicas coisas, assim, que eu sinceramente lembro do futebol enquanto eu morava no Brasil. Você que mora aí, né? Há quanto tempo já? Vai fazer 7 anos? 7 anos, isso, 7 anos. Pessoal que mora aí, os italianos, eles têm noção sobre o futebol brasileiro? Eles acompanham, conhecem os times? Então, eu acho que os italianos eles têm uma imagem muito idealizada do futebol brasileiro. Então, eu acho que eles não conhecem tantos times, mas ícones do futebol, sabe? Então, se eu chegar neles e falar, você conhece time tal? Eu acho que só pessoas extremamente fanáticas por futebol conheceriam, entenderiam. Mas aí se eu já falar um nome tipo Pelé, Neymar, com certeza eles sabem, entendeu? Então, até inclusive o Juninho Pernambucano, eles conhecem quando eu falo que eu sou de Pernambuco, eles falam, ah, então Pernambucano, Juninho Pernambucano, vem sim, rapaz, vem mesmo. Então, quando eu falo de pessoas, eles entendem, eles automaticamente falam, ah, nossa, bons jogadores do Brasil. Mas como time, assim, tudo mais, não muito, pelo menos as pessoas que eu já encontrei na minha vida, já conversei e tudo mais. Mas, sim, eles têm essa imagem muito idealizada do futebol brasileiro, tipo, o país do futebol, não sei o quê, mas no específico, eles acho que eles não entendem muito. Mas alguém já chegou em você, tipo, brasileira, Palmeiras, Corinthians, Flamengo. Já aconteceu alguém falar assim? Não, não, de time não, mas sempre chegaram pra mim falando de jogadores específicos. Quer dizer, uma vez, se eu não me engano, me pararam pra falar do Santos, se eu não me engano, sei lá, alguma coisa assim. Eu nem sei, nem lembro, já faz muito tempo. Mas acho que foi a única vez, assim, que alguém falou de time pra mim, eu nem tenho certeza. Porque a maioria das pessoas, quando eu falo que eu sou brasileira, pensam no futebol
como o esporte em si, sabe? Eles não pensam, mas o time tal é melhor do que o time tal, como muitos brasileiros fazem com os times italianos, sabe? Então, mas sempre que eu falo que sou brasileira, imediatamente futebol. Futebol, churrasco e praia. É tipo Milan e Inter, né? A gente sabe que o Milan é melhor do que a Inter. Calma lá. Calma, você. São 2 contra 1 aqui. Quem foi que venceu 5-1 no derby, no primeiro derby? Quem foi? Fala. Calma lá que o momento do Milan não é um dos melhores. Aí tem que ir complicado. O negócio tá feio. Mas eu tô bem tensa. Olha, pra ser sincera, eu tô bem tensa pra esse último derby que vai ter, porque eu tô achando que o Milan vai ganhar dessa vez. Não é duvidando da capacidade do meu time, porque o Inter é o melhor time que existe, mas assim, olha, considerando os êxitos do Inter, né, e enfim, o primeiro derby também, eu acho que o Milan tem possibilidade de ganhar, mas eu não sei. Eu espero, nossa, muito que segunda-feira, que vai ter o jogo do Inter contra o Udinese, o Inter ganhe, e depois também no jogo contra o Cagliari, que vai ser dia 14, eles também ganhem, dá pra pelo menos tirar um pouquinho ali do peso se eles perderem contra o Milan. 2 vitórias não fazem mal, então tô esperando, tô ansiosa. Eu, como um milanista muito otimista, dito isso, o Milan perde. Até porque minha palavra tem poder. Eu vou chegar lá naquele dia no estádio e o Inter vai ganhar, porque eu sou a medalhinha de ouro, sabe, do Inter. Quer dizer, Verdade, você tem Inter essa. e do Atalanta. Eu sou, sabe, como é que fala? Coisa de sorte, amulete de sorte. Quando eu tô no Atalanta, no estádio de Bergamo, e o Atalanta ganha. Toda vez que eu tô no estádio em San Siro, ou melhor, no Giuseppe Meazza, o Inter ganha. Então, vamos lá. Já que a gente tá aproveitando que a gente tá falando do Inter, que o Carlinhos tinha perguntado do Adriano, Ai, não sei se tem algum comentário sobre isso ultimamente, mas Ronaldo, fenômeno também, não sei se você sabe também, tem aham, alguma relevância também comparado ao Adriano? Porque, né, a gente sabe que o Adriano não tem o apelido o de imperador, Adriano, né, à toa. sim, Cara, sim, sim, sim. mas e o Inclusive, Ronaldo? nossa, o Ronaldo também, nossa, absurdamente conhecido. Tipo, eu acho que, nossa, tem o Ronaldo, se a gente for por Pelé no meio, Adriano e Neymar são os que o pessoal mais falam aqui. Então, quando eu falo que eu sou brasileira e que eu toco no assunto, imediatamente eles falam um desses nomes. Então, o Ronaldo também tem uma mega influência na visão dos italianos sobre o futebol brasileiro. Então, nossa, com certeza. Mas eu queria para falar uma coisa muito engraçada de novo sobre Bergamo, que obviamente todas as minhas histórias familiares são em Bergamo, mas não é nada demais, mas que tem um colega meu que uma vez ele tava olhando pra mim assim fixo, e aí eu fiquei meio, sabe, agitada, porque eu não gosto quando o pessoal fica me encarando. E nesse dia eu tava do lado de uma menina que ela tem, mas assim, um pouquinho parece comigo, sabe? Um pouco pelo tom da pele, pelo cabelo escuro e tal. E ela é marroquina, né? Então, esse colega meu, ele tava olhando assim pra mim e às vezes pra ela, eu acho que achou uma semelhança. E eu perguntei pra ele: tem alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Tudo bem? E ele falou: não, eu tava só olhando pra vocês duas, vocês parecem muito, vocês são irmãs? Aí eu falei: não, a gente se conheceu aqui hoje. Ela é marroquina, eu sou brasileira. Aí ele falou: tá aí porque eu tava olhando pra você, você é brasileira. Sabe quem que você me lembra? O Adriano. Eu fiquei: gente do céu. Nossa, eu juro pra vocês, olha, são. Nossa senhora. Eu amo esse estádio, é único. Não só os torcedores, mas os. Já tinha que falar que é sobrinha dele, Pode pô, já falar. tinha que logo meter sua É, sobrinha. não, meu irmão, meu primo, gente. Não, e daí ele foi abriu a foto do Adriano, ele abriu a foto do Adriano e falou:
Aí perguntou para o meu coordenador: Ah, mas você não acha que ela parece? Não? E eles começaram a rir. Eles me apelidaram de Adriana no estágio. Pra você ter ideia. Gente, eu não pareço com o Adriano, pelo amor de Deus. Claro que não tem nada a ver. Nada a ver. É só por eu ser brasileira. É só por eu ser brasileira. Ah, a Adriana. Agora me apelidaram de Adriana no estádio, nessa tribuna. Eu acho incrível. Nossa, meu irmão, meu primo, minha família toda, o Adriano. Apenas. Tá ali, tá do lado. Eu perguntei do É, eu Ronaldo também, mas. falo com ele todo dia. Tem até o número, se você quiser, eu ligo pra ele agora. Vou fazer uma chamada já pra poder ver aqui quem é um autógrafo. Peço. Alô, alô, Andressa. Ai, nossa. Aproveitando que eu perguntei do Ronaldo, pô, eu Sim. fugiu da memória aqui, mas agora eu lembrei. O Kaká também, né? Ele jogou no Milan. Ah, Kaká também é um nome muito lembrado, assim. Como eu falei pra vocês, o nome dos jogadores, sabe? Eles lembram o futebol brasileiro, ele tem essa é uma lembrança muito boa na cabeça dos torcedores, assim, das pessoas fanáticas por futebol, pelos jogadores bons que a gente já teve, né? Então, com certeza, nomes como Kaká, Ronaldo, Adriano, Pelé, Zininho, enfim, são nomes que vão ficar na cabeça do pessoal pra eternidade. Eu fico muito triste quando o assunto é ele, porque, nossa, ele tinha um futuro muito. Ele tinha um futuro gigante, gigante. Fico muito mal quando, tipo assim, eu queria que ele desse certo, sabe? E o tamanho que ele é aí na Itália é absurdo. Só Pois isso. é, pois é. Foi assim, um pouco tempo de carreira, mas que com certeza marcou e deu nome para o nosso futebol e o nosso futebol, assim, e também marcou principalmente o futebol italiano, porque todo mundo conhece, todo mundo, não tem uma pessoa que entenda minimamente de futebol que não conheça o Adriano, então, realmente ícone, ícone. Eu acho que, assim, pensando por tudo que aconteceu com o Adriano, né? Porque a gente sabe que depressão é uma coisa muito difícil, muito complicada, né? E ele perdeu muito, muito o futuro que ele tinha, pela perda do pai dele, que foi uma coisa que marcou muito a carreira dele. E eu tenho certeza, assim, na minha cabeça, se ele tivesse continuado, se, assim, talvez ele não tivesse tido a depressão tão profunda que ele teve, ter ficado tão mal, acho que ele seria meio que um Totti, assim, sabe, pra Roma. Porque Ah, com pra mim, certeza, eu não consigo ver ele fora da Inter, sabe? Não claro. conseguiria ver ele em outro Foi time. Foi pouco tempo, mas foi aquele tempo que marcou, sabe? Que ficou na cabeça de muitos interistas, de brasileiros fanáticos, dos italianos em geral, sabe? Interistas ou não interistas. Então, com certeza o nome dele ainda vive entre a gente. E, Eu, e eu, também tem eu acho muito. pode esquecer do Ronaldinho pelo Milan, que Sim, não é o não tem o tamanho, mas, pô, marcou uma geração inteira ele no Milan, né? Nossa, com certeza. Tanto pra gente aqui, tanto aqui no Brasil, como se estivesse no Brasil. Tanto pra nós brasileiros, era isso que eu queria falar, quanto pra jogadores, enfim, de outros países, com certeza, porque o Milan também, eu conheço muitas pessoas que não são italianas, mas que são milanistas, é, americanos, gente da Alemanha também, que são milanistas e tem, sabe, um carinho por pessoas, por figuras que já estiveram no Milan, então, que já jogaram lá, então, com certeza, nossos jogadores, eles são conhecidos mundialmente é absurdamente prazeroso isso. Eu tenho tanto orgulho de dizer que sou brasileira, vocês não entendem. A minha personalidade é ser brasileira aqui, literalmente. isso que eu ia perguntar também sobre essa questão de ser brasileira, quando você chegou aí na Itália. Mais a questão mesmo sobre, assim, se você foi bem acolhida, se o pessoal não, tipo, olhava meio que com preconceito e tal. A gente sabe que existe isso aí, mas eu não sei, Olha, por ser então, brasileiro, tal, como que foi. Então, eu acho que uma coisa muito importante de falar antes de responder diretamente a pergunta é o fato de que a Itália é um país que agora já está multiétnico, entendeu? Que tem pessoas de
todos os países, principalmente nas cidades universitárias. Então, por exemplo, aqui em Turim, em Milão, em Roma, na Bolonha, enfim, nessas cidades principais tem um número absurdo de estrangeiros. Então, eu acho que de alguma forma, por bem ou por mal, os italianos eles já estão acostumados à presença de estrangeiros, o que faz com que tudo se torne um pouco mais natural, sabe? Não é tão comum, tipo assim, alguém olhar torto, sabe? Justamente por esse costume. E agora, falando pessoalmente de mim, eu nunca, pelo menos que eu lembro, nunca cheguei a sofrer preconceito direto, assim, sabe? Alguém que chega pra mim e fala alguma coisa. É, claramente tem a questão dos estereótipos. Muitas pessoas que já chegaram pra mim falando, mas no Brasil só tem mulher que é prostituta. Mas isso e aquilo, entendeu? Mas não falando diretamente pra mim. E daí, quando são questões de estereótipos, eu não posso falar nada, entendeu? Tipo assim, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar discutindo com a pessoa? Eu sei dentro de mim que não é daquele jeito. Ou então, até com coisa de droga, por exemplo, com droga, violência. Mas o Brasil é muito violento. Mas não iria nunca no Brasil por conta da violência. O que eu posso falar? Não vai pro Brasil, uai. Tem tantos outros países, não vai, não quer ir, Você não não vai. quer, não vai, pô. Então, tem lugares perigosos no Brasil, tem sim. Inclusive, eu venho de um lugar que era perigoso. Mas, gente, pelo amor de Deus, aqui na Itália também que não é um paraíso. Tem tanta coisa também para se criticar, sabe? Então, são comentários assim, preconceituosos, mas não diretos a mim, sabe? Mas a uma população inteira. Então, eu, Já pelo ouvi menos. falar disso aí. Ou não, pode falar que eu vou depois. Pode falar. Não, eu tava dizendo isso aqui comigo, pessoalmente, Safira, nunca aconteceu nada que me irritasse, que fosse, sabe, algo pra me ofender. Não, ainda bem, porque, tipo assim, a gente sabe, né, que pra fora do Brasil tem aquele, né, aquele olhar torto, às vezes, das pessoas aí. Mas ainda bem, né? Ainda bem que não teve nada, pô. Graças a Deus, que pelo amor de Deus. Não, não. eu- É, Uma então, situação assim, já basta, complicadíssima. eu vou bem sincera aqui com vocês, já basta a humilhação de ser estrangeira na Itália por a questão da burocracia. Só a burocracia e o jeito que o governo italiano lida com estrangeiros já é muito humilhante, então não precisa de mais pessoas que piorem a situação. Então, sinceramente, é difícil com questão de documento aqui, é uma coisa muito estressante. Ou você tem cidadania, que sinceramente ajuda muito, ou se você tiver que viver aqui com, sabe, documentos que dê permissão para você ficar no país sem cidadania, é muito estressante, é complicado, porque tem etapas de renovar documento, daí quando vence, o quanto que você tem que esperar, lugares que não são acolhentes, assim, sabe? Você se sente muito excluído. Mas eu já acostumei, são 7 anos aqui, então agora já virou meio que parte da minha vida lidar com essas situações inconvenientes, mas não posso fazer muito. Também tem outras coisas positivas na Itália que fazem com que eu goste muito de estar aqui. Então eu tento colocar na balança e ver o que pesa mais e seguir assim. E eu acho também Sim, que os países da Europa é o que menos preconceituoso com o brasileiro, que consegue mais, tipo, acolher o brasileiro, assim. Não sei se eu tô falando a verdade, mas é o que eu olhando assim, eu mais se identifico com o brasileiro ali. Então, porque assim, se eu tiver que falar de países europeus, a situação é um pouco diferente. Porque, por exemplo, os italianos, eles amam a Espanha. Pelo menos a maior parte dos italianos que eu conheço, eles amam a Espanha, amam os espanhóis, a cultura espanhola. Então, é uma cultura, por exemplo, na Europa, para a Itália, na Europa, o estado, assim, o país para se venerar é a Espanha, sabe? Espanha, Portugal, Grécia, esses países que são um pouco mais quentes e que acho que seriam o mais perto de um Brasil na Europa, sabe? Mas entre europeus, a Itália e a França se odeiam demais. Demais, 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 demais. Então, isso aí, eles têm muito preconceito um com o outro, principalmente do italiano para o francês. Mas, quando a gente está falando de países fora da Europa, em outros continentes, eu acho que o Brasil também é muito venerado.
Tanto que quando eu falo que eu sou brasileira, as pessoas automaticamente elas me admiram. Elas falam que o português é muito bonito, que a cultura é muito bonita. Claramente também tem aqueles comentários que eu falei antes, desagradáveis sobre a droga, a violência, mas as mulheres isso, aquilo. Mas, em geral, quando eu falo que eu sou brasileira, as pessoas elas me acolhem muito bem. Elas me fazem perguntas, elas são curiosas, sabe? Elas gostam de saber de onde eu sou. E em geral, é um relacionamento bom que tem entre brasileiros e italianos, pra ser sincera. Não reclamo. Ah, ainda bem, né? Ainda bem que não sofre tanto, porque eu acho que é mais também na questão dos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos é ouro cheio de si. Mas já que você falou do assunto da violência, que eles falaram da violência do Brasil, eu queria saber, me surgiu uma dúvida muito forte, porque Pode falar. eu vi que o filme, né, do The Godfather, que ele é máfia, né? Eu queria saber se, tipo, Sim. se tem algumas coisas, algumas ligações com o futebol aí, se tem, por exemplo, organizadas, controladas pela máfia, alguma coisa assim. Mais por curiosidade mesmo, porque eu lembrei do filme. Aí me veio essa Claro, dúvida claro, na claro. cabeça agora. Então, esse assunto é uma coisa que a gente tenta sempre sensibilizar muitas pessoas sobre, sabe? A gente, na escola, o pessoal fala sobre máfia, tem manifestações sobre essas questões. Lembrar das situações que aconteceram, tiveram muitas pessoas que foram assassinadas pela máfia, e tem muitas situações que acontecem até hoje que tentam, digamos assim, que a máfia tenta cobrir, né, com, não sei, talvez uma imagem menos negativa, mas que é impossível não ter um impacto. Todo mundo sabe o que acontece, todo mundo sabe de onde vem, o que acontece, sabe? Então, é um assunto que a Itália, assim, ela tem, como eu posso dizer, uma responsabilidade, tenta pelo menos ter um pouco de responsabilidade sobre, então. Tem muitas sensibilizações, manifestações nas escolas da gente. Eu lembro, né, que era muito falado sobre máfia. A gente, inclusive, eu lembro uns anos atrás, a gente fez um passeio para uma casinha, não era uma casinha, perdão, era uma casona de uma pessoa importante aqui da minha cidade, de Torino, que foi assassinada pela máfia. E a gente foi visitar a casa dele, que atualmente está aberta, né, para esse tipo de experiência, para, enfim, conversar e sensibilizar os jovens sobre o assunto. Então, sim, é uma coisa muito falada e que não tem muito o que ser feito. É mais ou menos como tentar falar sobre nazismo na Alemanha. Entendi. E, tipo, nessa mesma linha do João aí, um personagem que o pessoal tem, pensa, italiano, personagem, alguma coisa, pensa no Super Mario, né? Eu acho que o Mario, ele é meio odiado na Itália. Eu imagino porque ele criou um estereótipo do italiano ser daquele jeito. Do bigode, do... Do bigodinho, da mãozinha, do Mamma Mia. Eles gostam dele ou como que é a relação disso? Olha, eu sinceramente nunca vi nenhum italiano reclamando do Mario, pra ser sincera. Olha, nunca vi. Na verdade, eu acho que os italianos acham até simpático, sabe, como personagem. Eu tenho uma amiga que ela é bem doidinha da cabeça, que a gente trabalha juntas, né? E toda vez que a gente toca no assunto países, assim, a gente começa a conversar sobre a questão multiétnica, ela fala, ai, mas eu amo ser italiana. E ela começa a falar todos os estereótipos possíveis. Pasta, pizza, mandolina, mamma mia, ela faz a mãozinha. Ela mesma, sabe? Ela mesma reforça os estereótipos italianos. Então, eu acho que o pessoal realmente não tem muito problema com isso. Na minha cabeça eles odiavam o Mario. O Mario criou isso pra mim. Todo italiano que eu falar, tipo, como que fala bom dia aí? Ou é bom dia mesmo? Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Ele vai virar pra mim e falar assim, mamma mia. Aí eu, na minha cabeça era assim. Ou então fala pizza, mamma mia. A prova específica. A gente fala bom dia assim, gente, pelo amor de Deus. Mamma mia pizza. É o jeito da gente falar tchau aqui, falar oi. Ai. Mas assim também como. Ui, perdão. Assim como, por exemplo, eu mesma, como brasileiro, reforço o estereótipo do Brasil de ser um país, tipo, só praia, só bronze, só caipirinha.
o ano todo, entendeu? Olha, eu amo botar essa imagem na cabeça dos italianos. Sim, no Brasil eu vivo um paraíso, as praias são maravilhosas, porque são. E no Brasil todo mundo é feliz, bronzeado e, sabe, animado, samba. É isso, pessoal. A gente come carne o dia inteiro, da manhã até a noite. E Na praia, caipirinha, futebol, carnaval todo ano. a minha casa, ela é na praia, entendeu? Eu acordo, já tô na praia. A primeira coisa que eu faço é pôr o meu guarda-sol, deitar ali, entendeu? Botar o meu funk, um samba e tomar caipirinha enquanto eu como carne. Essa é a minha rotina como brasileiro. Eu amo iludir os italianos, fazendo com que eles achem que essa é a imagem do Brasil. Gente, eu amo, juro. Eu acho bem engraçado, porque na minha cabeça todo mundo imagina que é assim também. Praia, futebol, samba, caipirinha, sei lá, feijoada, churrasco. Vídeo, Aí, tipo com assim, certeza. se o italiano vem pra Minas, acabou o mundo dele. Acabou. Nossa, cadê a praia? Acabou. Cadê Cadê a praia? Cadê caipirinha? Cadê? Só vai encontrar pão de queijo, café, queijo. Ah, mas aí, nossa, mas vamos falar sinceramente, nossa, não tem coisa melhor do que pão de queijo. Assim, agora falando da cultura do Brasil em geral, né? Porque cada estado tem um pouquinho da sua própria cultura. Gente do céu, nossa, como eu amo pão de queijo, como eu amo a cultura de Minas. Eu amo esse lado caipira, sabe? Eu acho que eu me identifico. Não se ofendam, mineiros, todos os mineiros talvez estejam me ouvindo, não se ofendam. Mas eu gosto muito, eu gosto muito. Inclusive, ah, Suspeito. perdão, eu tô te interrompendo. Pode falar, pode falar, pode falar. Não, pode falar. Só queria falar que eu sou suspeito a confirmar isso aí. Por quê? Ah, porque, tipo assim, Ah, porque. tipo, porque eu moro em Minas, né? Eu moro em Minas, então, assim, Ah, pra tá. mim, Com nossa, certeza. melhor coisa do mundo. A maioria dos brasileiros que tem aqui na Itália, eles são de Minas. Inclusive, a minha melhor amiga, ela é mineira. Então, esse pessoal mais de brasileiros que tem aqui, eles são de Minas. Ultimamente, há pouco tempo atrás, eu conheci um mega grupo de brasileiros que estão morando aqui na Itália. E a gente meio que frequenta o mesmo lugar, assim, sabe, final de semana e tal. E eu conheci muita gente de outros estados, tipo Espírito Santo, gente de São Paulo, gente de PE. Nossa, muito lugar. Foi legal, porque eu tô tão acostumada a encontrar mineiro aqui que pra mim até me choca, gente de Brasília. Então foi legal, foi legal. Quer É dizer, porque, por exemplo, agora que eu acabei de lembrar, perdão. As minhas duas melhores amigas, uma é de Brasília, outra é de Minas. Então, a bem diferente, né? representatividade, sim. 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 Aqui também é tudo muito diferente, né? Você vai pra Minas, aí você vai pra São Paulo é diferente, aí você vai pra, sei lá, vai pro Sul é diferente, você vai pro Nordeste é diferente, você vai pro Norte é diferente. Cada lugar tem o seu jeitinho, literalmente isso. Sim, não, então, quando eu falo para o pessoal, assim, que sou de Recife, a maioria deles não conhecem. Então, eu tenho que falar, tipo, perto da Bahia, perto de Fortaleza, que eles já conhecem um pouco mais. Só que quando eu falo, assim, de Recife mesmo, eles não conhecem. Mas quando, assim, eu falo um pouco dos nossos costumes, sabe? Pratos típicos, ou quando eu mostro praias como, sei lá, Fernando de Noronha, Porto de Galinhas, eles ficam super impressionados e gosto muito, então eu sempre que eu posso, eu tento apresentar um pouquinho, assim, pelo menos dos estados que eu tenho contato, tipo, como eu falei, a minha amiga de Minas, a minha outra amiga de Brasília, eu tento sempre falar um pouquinho sobre o que eu conheço mais e da minha também cultura Pernambuco e tudo mais, então é muito interessante, o Brasil ele é incrível pelo tamanho dele. É fantástico, porque tem muita coisa dentro de um país só. Parecem mais países dentro de um único país. E eu acho que isso, de alguma forma, fascina muito os italianos. E nesse mesmo rumo da conversa, era a minha próxima pergunta. Tipo, eu sei que provavelmente a resposta vai ser família, amigos, assim. Mas o que você mais sente saudade aqui do Brasil? Então, como você falou, claramente é impossível, assim, negar e dizer que eu não sinto saudade da minha família, claramente, amigos. Quer dizer, amigos, por mais que possa parecer triste que eu vou falar, mas amigos eu já nem tenho tantos assim no Brasil, porque quando eu saí de lá eu era muito pequenininha, então é, eu tinha só alguns amigos, mas que eu meio que perdi contato. Então, é mais a família mesmo, a questão da família. Mas se eu tivesse que falar
de uma questão, mas assim, em geral, seria com certeza a comida que aqui tipo, você pode até tentar replicar, sabe? Fazer. Só que nunca vai ser com os mesmos ingredientes, nunca vai ser do mesmo jeito. Então, eu sinto muita falta da culinária e do calor do brasileiro mesmo, sabe? Da personalidade, de chegar assim e, sabe, essa facilidade de acolher todo mundo, um abraço bom. Aqui, as pessoas, elas são quase que, tem um certo muro entre você e as outras pessoas. Você consegue pegar intimidade, mas depois de conhecer ela bem. Então, no Brasil, eu acho que a gente é tão mais aberto, sabe? A gente consegue pegar intimidade com facilidade, falar, se abrir. E eu sou uma pessoa de alguma forma expansiva e bem extrovertida também. Então, eu gosto muito de falar, eu gosto de dar espaço para as pessoas falarem. Então, eu sinto falta disso, porque muitas vezes eu não encontro isso aqui na Itália. Falta um pouquinho de carisma, então, pra eles aí. Sim, de alguma forma, assim, os meus amigos, eles são incríveis, sabe? Eu conectei com eles rapidamente, tive a sorte, assim, de encontrar pessoas com personalidades também, como a minha, pessoas que falam, que são comunicativas, mas eu também já tive que lidar com pessoas que são um pouco mais no canto delas, sabe? Outra questão também são nos relacionamentos entre brasileiros e italianos, ou em geral entre estrangeiros e italianos. Os italianos, eles têm quase como se fosse um sistema deles em questão de relacionamento, uma coisa que eu acho um pouco mais fria. Mas que não é só típica dos italianos, eu acho que é dos europeus em geral. Porque eu conheço história de franceses que estão assim, de alemães que são assim. Então é uma coisa, acho que em geral, característica dos europeus. Assim, um pouco mais frio, um pouquinho mais distante, aquela coisa do eu faço por mim, tu faz por ti, Sim. cada um vai pro seu. Sabe? Tipo, da intimidade tem um certo ponto. Mais do que isso já é muito. Justo. Entendi. É que assim, eu tenho essa imagem meio que da Itália e de Portugal, que eles são meio secão, assim, sabe? São meio na deles e tal. Então é mais ou menos isso aí Ah, mesmo. não. É porque depende muito dos lugares que você frequenta. Porque, por exemplo, eu sendo jovem, claramente eu saio para lugares que pessoas jovens saem e frequentam. Eu gosto de sair para dançar de noite, eu gosto de sair para tomar alguma coisa com os amigos. E nesses lugares você encontra pessoas que estão ali na mesma atmosfera, então que automaticamente elas têm esse mesmo comportamento. Claramente tem grupos que são diferentes. Tem, por exemplo, meninos que me olham de cima para baixo, da cabeça aos pés, tipo, me analisam o dia inteira, porque, sei lá, não bate ali alguma coisa, entendeu? É, mas, pelo menos comigo, nunca foi tão direto esse impacto, sabe? Eu sempre fui muito amigável e as pessoas que eu encontrei sempre também foram bem amigáveis comigo, então não reclamo. Eu pessoalmente não reclamo. Ah, coisa boa demais. Ainda bem que, tipo, a adaptação foi boa, né? Porque. Sim, sim. Ah, me adaptei rápido, inclusive, porque assim que eu cheguei aqui, eu não me mudei, perdão. Ai, nossa, eu tô com a cabeça confusa, é o cansaço de ontem. Assim que eu cheguei aqui, que me mudei no caso, eu fui rapidamente pra escola. Então, eu entrei logo nessa ótica, sabe, no sistema italiano de como que você se comporta em vários lugares, aprender a língua, como é que funcionam, enfim, algumas coisas. Então, já tá na minha cabeça, já. Às vezes eu me considero até mais italiana em alguns momentos do que brasileira, pelo costume mesmo. Sim. Ah, eu imagino. Eu faço a comparação porque eu moro em Minas, mas eu não sou mineiro. Mas eu Aham. me sinto como um. Muitas Então, vezes você. Claro, claro, claro. faz Ele todo é sentido, inevitável. faz todo sentido. Não tem como. Não, inclusive, talvez tenham coisas que brasileiros agora passam que, pra mim, parecem, sabe, uma coisa assim, surpresa. Eu fico surpresa quando eu vejo. Porque eu me acostumei com o modo italiano de fazer as coisas, então, na minha cabeça, é algo novo o do ver brasileiro, mas claramente outras coisas é impossível deixar. Tá no meu sangue, tá na minha cultura, tá no lugar que eu cresci, então é impossível.
Tipo, não tem nada que o custo, tipo assim, mesmo o costume, o hábito, não vai mudar nada. Então, impossível. Isso aí não tem jeito. Tá no sangue, né? Não tem como. Não tem como mudar isso, não tem jeito. A gente vê que muitos brasileiros que acabam mudando pra Itália sofrem, né? Não só na Itália, na Europa inteira. Acabam sofrendo com preconceito. E é muito bom a gente ver que você não teve esse preconceito, sim, que possa machucar você diretamente com É, você. claro. Assim, tem exceções, porque tudo vai depender das pessoas que você encontra. Então, não acho que eu posso culpar os italianos como italianos por isso. É falta de educação da pessoa. Ela pode ser italiana, ela pode ser francesa, ela pode ser japonesa, ela pode ser o que você quiser. Se ela for mal educada, se ela tiver a mente fechada, ela vai achar alguma coisa para julgar no seu comportamento, no seu jeito de se vestir, no seu jeito de falar, na sua cultura, no que você come. Então, eu não vou falar que essa é uma coisa exclusiva dos italianos. O preconceito ele acontece em qualquer lugar. Eu fico feliz de nunca ter vivido isso na minha pele, mas eu sinto muito pelas pessoas que sim, já tiveram que viver isso, porque eu imagino que seja uma situação muito desconfortável, mas, em geral, pelo menos por mim, eu fico feliz em falar que o país me acolheu muito bem. Ainda bem, a gente fica feliz também, né? Porque, pô, é sempre bom saber que como eu posso dizer, um compatriota nosso foi bem recebido fora da nossa terra. Claro, Muito, é muito bom saber isso. sim, com Patriota. certeza. Patriota. Isso. O Gastei. patriota. Quer dizer, tem coisas no Gastei. Brasil que justamente eu não concordo, mas às vezes eu fecho um olho e tento passar as energias boas do Brasil pro pessoal. Ah, não, eu tenho que concordar também. Tem algumas coisas aqui que, pelo amor de Deus, mano. Ah, inclusive se a gente falar de política, né? Mas, nossa, política é um assunto complicado. Isso aí poderia ser só um episódio só de política, porque, nossa senhora, se eu fosse falar da política da Itália e da política, assim, brasileira, questão, né, dos governos, nossa senhora, aí tem coisa pra falar. Mas eu prefiro não focar nessas coisas, porque eu me estresso quando chega nesses assuntos. É delicado. Olha, eu me altero falando de política. Então, eu prefiro focar na praia, na caipirinha e no churrasco. Porque É senão, muito melhor, muito melhor. Deixa o governo nosso de lado. futebol, e no Outras- futebol nosso de cada dia, porque. Não sei se a Safira conhece, mas aqui em Mococa teve um escultor, um artista chamado Bruno Jorge. Ele é daqui de Mococa. Tipo, nasceu aqui em Mococa, mas não viveu aqui. Beleza. Aham. Ele tentou matar o Mussolini. Ele enrolou Nossa! várias bombas no corpo, invadiu onde o Mussolini estava e tentou explodir. Só que aí ele foi pego antes. Aí aqui no museu aqui da cidade, exposta eles depois Isso eu não sabia, não fazia ideia. Foi interessante, inclusive, saber, porque eu vou dar uma pesquisada sobre esse assunto. Safira, a gente novamente, tá? Te agradece muito você ter Eu quem aceitado agradeço, de coração. dividir um pouco como é a sua vida morando aí e com a gente, com quem. É sensacional a gente que não tem essa visão, né? A gente conhecer e descobrir coisas novas. Claro, claro. Muito legal, muito foda. Eu que agradeço, porque não é só uma oportunidade para vocês conhecerem a minha rotina e como que é ser uma brasileira aqui na Itália e estar vivendo certas coisas que eu vivo, mas é uma oportunidade para mim também de compartilhar essas coisas e poder talvez abrir os olhos, sabe, de algumas pessoas falando de um modo mais real sobre como que é viver aqui. Claramente eu não entrei em muitos detalhes sobre muitas coisas da minha vida pessoal, de coisas que eu já passei aqui, mas eu espero ter dado uma visão ampla, né, e realista do que é morar aqui, do que é trabalhar aqui. Então, eu que agradeço a vocês por terem me dado essa oportunidade de coração. A gente agradece muito, Safira, por você ter topado essa Quem? nossa entrevista. Pela segunda vez, a gente agora comigo e com o Léo. E, pô, foi muito bom. Achei muito, muito legal. Ah, pessoal, Espero fico muito feliz, de verdade, de verdade. com a minha ideia da caixinha de perguntas a gente possa fazer um terceiro episódio. Porque eu acho que tem muito a ser falado, né? Acho que Tem, com certeza. é a ponta do iceberg. Então acho que podemos Vocês pensar, deveriam pensar numa próxima. conversar com os meninos. Vocês deveriam conversar com os meninos sobre isso e organizarem, porque eu toparia muito. Então, como eu também. falei, tô aqui, tô disponível. Eu também não posso deixar de agradecer o João, tá? Na disponibilidade do João de estar aqui com a gente. Mandar um abraço pro Ricardo e pro Carlinho, que não estiveram aqui.
E falar, pessoal, né? Você, Safira, você vai convidar o pessoal pra eles seguirem as nossas redes sociais, o @loscatimbeiros. Então, fique à vontade pra convidar. Sigam o podcast, sigam os outros catimbeiros em todas as redes sociais, em tudo, tudo, tudo. Porque tudo que a gente tá fazendo aqui de verdade de coração, eu tô muito feliz em estar podendo compartilhar essas experiências, essas coisas da minha vida mesmo. Então, ouçam tudo e sigam muito eles, porque os meninos são incríveis. Muito Marketing, obrigado, gente. fez o marketing melhor que todo mundo. Né? Pô, tô indo nós agora. Muito obrigado, Safira. Agora Muito eu, obrigado, Léo. agora eu que sou a dirigente dos catimbeiros. Agora eu sou parte do podcast. Bem-vinda, Obrigada, gente, Safira. de verdade. Aí, nova integrante, nova membro. Gente, muito obrigado a vocês que ficaram aqui com a gente também nesse episódio, pra saber um pouco mais de tudo, né? Da Safira, das nossas perguntas, de dúvidas, digamos assim. E essa palavra pro Léo, pra ele poder fechar com chave de ouro. É isso, muito obrigado, até a próxima. Fiquem todos bem. Abraço. Até a próxima. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Zafira. A você que nos ouviu até aqui, aguentou a gente falando, dando muita informação e brincando muito. E é isso. Até a próxima e tchau, tchau, pessoal. Tchau.